Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre o blues, que é uma música que acontece ali no século XIX. E o blues é uma música que tem uma estrutura simples, né? Uma música de 12 compassos, que tem primeiro, quarto e quinto graus ali no seu esqueleto harmônico. Mas essa estrutura só se dá no século XX. E diferente do campo harmônico, que a gente tem primeiro e quarto grau maior com sétima maior, no blues a gente tem primeiro e quarto graus maior ou maiores com sétima menor. Tem uma estrutura de acorde dominante ali. Então, eu coloquei aqui, ó, essa estrutura que eu tenho Si bemol 7 no primeiro compasso ali. Depois eu tenho Mi bemol 7 no segundo sistema, quarto grau. Depois eu tenho de novo ali Si bemol 7, primeiro grau. E aí no último sistema, a gente tem quinto grau, quarto grau, primeiro grau e quinto grau. Essa é a estrutura mais comum, mais simples que você vai encontrar dentro do blues. E é claro que depois disso, essa harmonia foi sofisticando, né? Então, nesse segundo modelo aqui, aí eu já trago alguma coisa diferente desse primeiro modelo. Então, primeiro grau aqui, no primeiro compasso, Si bemol com sétima, e depois a gente tem esse Mi bemol com sétima aqui, ó. Então aqui já aparece esse acorde de quarto grau que não aparecia antes. Depois a gente segue igual ali no segundo sistema, e no último sistema, o que acontece diferente é que quando eu estava aqui, ó, nesse primeiro modelo, eu tenho Fá com sétima, depois eu tenho aqui, ó, Mi bemol com sétima, Si bemol com sétima e Fá com sétima de novo. Aqui já muda. Tá vendo que eu tenho Dó menor com sétima e Fá com sétima. O que acontece aqui? Já aparece subdominante, né, de alguns acordes aí. No caso aqui, o subdominante de Fá. Então tem uma progressão 2/5 acontecendo aqui. Então eu passo ali do acorde dominante para uma progressão 2/5. Então Dó menor com sétima e Fá com sétima. Repito o Si bemol aqui e depois no último compasso eu tenho essa preparação de novo que vai voltar para o primeiro acorde. Eu vou tocar essas duas estruturas aqui para você dar uma escutada na diferença das duas. Então, primeiro modelo aqui primeiro. 1, 2, 3, 4. Então já acontece uma mudança harmônica. Seguindo aqui, a gente tem um próximo modelo. E nesse próximo modelo aqui, eu tenho ali, ó, no primeiro sistema, a mesma coisa que veio acontecendo agora do segundo modelo. Primeiro, quarto e primeiro grau de novo. Depois no segundo sistema eu tenho um quarto grau. E ali no compasso 7, eu tenho esse Ré meio diminuto. E depois no oitavo compasso eu tenho um Sol com sétima. Eu tenho uma progressão 2/5 aí, mas aí a gente pode pensar de onde veio esse Ré meio diminuto. E aí eu posso pensar no acorde que estaria aí nesse lugar, que era o Si bemol com sétima. E aí se eu pego o Si bemol com sétima e acrescento a nona, Si bemol com sétima e nona, e tiro a fundamental, eu tenho esse acorde Ré meio diminuto. Depois eu tenho esse Sol com sétima, que eu posso preparar o próximo compasso, que é o Dó menor com sétima. Ou seja, eu posso criar, né, esse movimento harmônico aí. E tá tudo certo. E aí eu tenho essa progressão 2/5, então Ré meio diminuto, Sol com sétima, e depois no próximo compasso eu tenho Dó menor com sétima e Fá 7, né? Então isso acontece aqui, depois vem pra cá, essa estrutura aqui, ó. Depois eu tenho Si bemol com sétima, e depois eu repito de novo ali, Dó menor com sétima e Fá com sétima. Eu vou tocar essa estrutura aqui, pra você conseguir dar uma escutada também nesse movimento aí do Ré meio diminuto e Sol com sétima. 1, 2, 3.
consegue entender que alguma coisa aconteceu, né? E consegue ver o que está acontecendo aí também. Depois, eu tenho uma outra estrutura que até onde eu vou nesse momento, que é esse quarto modelo, que eu tenho praticamente as mesmas coisas acontecendo aqui, ó. Então eu tenho no primeiro grau Si bemol com sétima, depois eu tenho ali quarto grau de novo, no segundo compasso, primeiro grau, e nesse quarto compasso aqui, ó, eu tenho Si bemol com sétima, 13ª bemol. E essa nota, ela acontece exatamente porque existe um movimento melódico aí meio que para preparar esse Mi bemol com sétima. Mi bemol com sétima que vem ali no próximo compasso. E é comum de você escutar isso quando você está escutando um blues aí. Então fica assim, ó. Então é comum de acontecer. Depois eu tenho esse quarto grau aumentado aqui, que aparece aqui um meio diminuto. Não, desculpa, aparece um Mi diminuto nesse próximo sistema aqui, né? O segundo sistema, compasso 6. Esse Mi diminuto, se eu pegar esse acorde e pegar as inversões dele, eu tenho um Si bemol diminuto. Esse Si bemol diminuto pode ter uma função retardo, porque no próximo compasso, se você pegar a primeira estrutura, você tem um Si bemol com sétima, no lugar desse Ré meio diminuto aí. Então, se eu pegar esse acorde, eu posso pensar que ele está preparando ali, ou vai resolver no Si bemol com sétima, né? Então, eu vou começar a partir desse segundo sistema aí, ó. Mi bemol 7, Mi diminuto, depois eu venho pro Ré meio diminuto. Então, pro Si bemol. Tem essa cara. E se eu usar esse Si bemol diminuto, eu também eu consigo escutar esse atraso aí para resolver no Si bemol, né? Então, ó. Certo? Então, a gente consegue entender o que está acontecendo aí. Depois, no último sistema, eu tenho Dó menor com sétima e Fá com sétima, que eu já vi acontecendo, Si bemol 7, e depois ali 2,5 de novo para voltar para o começo da música. Vou tocar essa estrutura inteira uma vez agora. Sem um turnaround ali no final dos últimos compassos, mas tudo bem. Então, essa estrutura aqui, a gente consegue perceber que desde o começo, desde o primeiro modelo que a gente tem até o quarto modelo, a gente tem uma movimentação harmônica bem interessante, né? Vem acontecendo bastante coisa legal e que dá para você pensar e criar na hora que você estiver improvisando, criando um solo ou harmonizando isso, né? Se você está começando a estudar isso agora, estuda há pouco tempo, ou quer se familiarizar mais com blues, é interessante que você saiba essa estrutura e o que você pode se movimentar ou não, né? O que você pode trocar ou não. Claro que tem alguns acordes dentro dessa estrutura que são acordes ali que a gente não mexe, mas tem muitos acordes que a gente consegue mexer e consegue mexer mais do que aconteceu aí ainda, né? Então isso aqui é só um trecho de uma estrutura que a gente tem dentro desse blues aí. E essa aula aqui é uma aula do CDJ, onde é a primeira aula que você vai ver de blues, vai ver os acordes, vai ver as escalas que você pode usar para improvisar sobre essa música, né? Então é interessante que você saiba. E ao mesmo tempo que o blues é uma música simples e fácil de ser tocada, você pode sofisticar e deixar muito interessante esse som. E se você pega as referências como o Parker, por exemplo, você vai ver que ele deixou isso e sofisticou isso muito bem, né? Claro, tem outros músicos também. Se você pega a gravação do Thelonious Monk, a primeira gravação de Blue Monk, você vai ouvir essa primeira estrutura do blues, do jeito que tá ali. Primeiro grau, quarto grau e quinto grau. É isso que ele usa nessa estrutura aí e faz tudo que tem que fazer em cima dela. O que acontece? Não é porque a estrutura harmônica tá desse jeito que você vai tocar só com poucas possibilidades ou você vai ter poucas possibilidades para improvisar. É o contrário. Você vê geralmente Charlie House que tocava com o Thelonious, ele tá improvisando e ele está pensando nessa última estrutura aqui. Então, os acordes são da primeira estrutura, mas a hora de improvisar ele está pensando em outras escalas, outras possibilidades para dar uma outra cor para essa música aí. E isso é o que é interessante, você conseguir diversificar de todas as formas isso. Essa é uma aula que tem lá no CDJ. Se você tem mais interesse, dá uma conferida no jazznacaixa.com. E se você curte esse tipo de conteúdo, curte essa música, está estudando, acompanha aqui, deixa o like, compartilha com quem você sabe que curte também. Segue a gente aí. Toda semana tem vídeo novo aqui
falando sobre uma estrutura harmônica, melódica, falando sobre improvisação, falando sobre os músicos de jazz, a história do jazz, que é importante para quem toca, para quem estuda, saber também o que acontece além da música, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.